Eu vou fazer algumas pequenas considerações sobre a epístola de Paulo a Filemon. É uma carta breve, muito curta. Ela foi mandada junto com a carta a Colossos. Filemon é um crente, um cristão da igreja de Colossos. E ele foi ganho para o Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. E Paulo vai escrever 25, são 25 versículos, é uma folha, e o teor, o conteúdo da carta é perdão, embora que a palavra perdão tu não vai encontrar em nenhum dos versículos. É como se o Espírito Santo a cada frase ele está trazendo perdão, embora sem usar a palavra. E é interessante que Paulo ele está tratando com Filemon e ele não apela à doutrina, ele não coloca nenhum ponto doutrinário, ele não chama Filemon a lembrar das palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nós devemos perdoar e que nós devemos ser imitadores de Cristo. Ele não entra nesse caso, ele não vai entrar, ele vai trazer Filemon na base do amor, que é algo superior. Então ele não vai apelar de nenhuma maneira a Filemon para a doutrina, embora que na carta que ele escreve à igreja ele vai falar sobre perdão, e ele vai falar sobre perdoar uns aos outros, se revestir de amor, mas aqui para Filemon ele não usa esses termos. E o que parece Filemon é um cristão maduro, é um homem espiritual. E Paulo vai tocar no coração de Filemon, no centro. O judeu dizia que o coração era o centro das emoções, as entranhas, onde vinha a emoção do homem. E Paulo vai apelar ao coração de Filemon. Filemon é considerado como Paulo como um cooperador, e Paulo vai dizer no início da carta, Paulo prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo está preso em Roma, mas ele não se considera prisioneiro do imperador, não, ele é prisioneiro de Cristo. Ele se encontra onde Cristo quer que ele esteja, então ele diz assim, eu estou aqui preso, eu sou preso de Jesus. E vai fazer menção também a Timóteo, e ele vai chamar Filemon de amado. E eu, no outro áudio, quando eu estava falando sobre Tito, eu disse que eu escutei já isso aí, que ele chama esse amado aqui, é o agapeto, do ágape. Então é o amado, agapeto. Mas ele não é só amado, ele é cooperador, quer dizer, ele é alguém que trabalha junto na obra. Então, possivelmente, Filemon não seja simplesmente um membro da igreja, simplesmente alguém que está sentado no banco, não. Filemon deveria ser liderança, possivelmente ele fosse um presbítero. Ele é um homem já de mais idade, ele é cooperador, quer dizer, ele é um homem ativo no reino. E aí por que eu digo que ele é ativo? Porque tem uma igreja que está na casa dele. Então ele é um homem que abriu as portas da sua casa e a igreja se reúne na sua casa. Aí ele fala sobre Áfia e Arquipo, nosso camarada, possivelmente fosse a esposa e o filho. Possivelmente. É a esposa, é certo. E que Arquipo seja o filho, eu já escutei que é o filho de Filemon. E ele vai fazer a saudação normal, a saudação tradicional, que é graça e paz da parte de Deus nosso Pai. E Paulo vai começar dizendo que sempre ele se lembra de Filemon nas suas orações. Eu lembro de ti. E aí Paulo vai dizer, olha, eu tenho ouvido do teu amor, da fé, que tu tem para com o Senhor e com todos os santos. E Paulo está explicando por que ele ora.
ele quer que Filemon tenha uma comunicação da fé eficaz, no conhecimento de todo o bem que há, que em vós há por Cristo Jesus. E aí ele vai explicar que Filemon é um mantenedor da igreja, é alguém que tem amor e ele ajuda, ele é um cristão ativo, ele é cooperador, diz que foram as entranhas dos santos, foram por ele recriadas, quer dizer, ele não é omisso, ele é um homem, ele é a princípio um homem rico, abastado, e ele está colocando as coisas dele à disposição do reino de Deus, então ele abençoa, ele é um abençoador. E ele vai fazer um pedido. Ele diz, olha, eu tenho confiança em Cristo para te mandar o que convém. Mas ele diz assim, ó, eu sei que Paulo tinha uma ascendência sobre Filemon para determinar alguma coisa. Como Paulo estava numa posição em Cristo que poderia determinar como apóstolos, olha Filemon, eu estou te dizendo, tu está aí na igreja, mas tu tem que fazer tal coisa, como um apóstolo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz, olha, eu tenho confiança, eu tenho grande confiança para te mandar o que convém. Eu sei, tu é um homem espiritual, eu podia te dizer o que é que tu tem que fazer em Cristo, e eu tenho confiança que haveria uma obediência, haveria uma presteza em Filemon. Mas aí Paulo diz assim, eu não quero mandar nada, eu quero te pedir algo. Então, ao invés de mandar Filemon fazer o que convém, que é obedecer o evangelho, Paulo, nas suas cartas, ele pega muito andar de maneira digna ao evangelho que a gente abraça. E o evangelho que nós abraçamos é o evangelho de perdão. Isso está impregnado no evangelho. O evangelho, a base do evangelho é perdão. Se não houvesse perdão, nós estaríamos todos perdidos. Então, ele diz, nós temos que andar dignamente. A vocação que nós somos chamados. Então ele diz, olha, eu poderia te cobrar que tu faça o que está previsto, eu podia ter mandado fazer, porque se tu é cristão, se tu te declara cristão, é óbvio que tu tem que agir como tal, quer dizer, tem que ser equivalente. Mas Paulo, ele diz assim, eu sei, eu tenho confiança que eu podia dizer tranquilo, que Paulo está dizendo, eu tenho grande confiança e eu saberia da tua presteza, mas Paulo diz, eu não vou mandar nada, eu estou te pedindo. E é um pedido por amor. E aí Paulo vai tocar o coração de Filemon e diz assim, eu estou te pedindo com amor, eu não estou usando da minha autoridade apostólica, não estou usando da minha posição, eu estou te pedindo por amor. E aí Paulo vai tocando o coração no amor e vai dizer, eu sou velho agora, eu estou idoso. E Paulo não era um homem tão velho, mas naquela época as pessoas não viviam muito tempo. As pessoas com 60 anos, a gente hoje, uma pessoa com 60 anos, até 70 anos, não é uma pessoa velha, é uma pessoa ativa. Até a gente chega a pegar pessoas com 80 anos que são muito ativas ainda. Mas naquela época as pessoas morriam mais cedo, bem mais cedo. E como hoje a gente vai olhar um pouquinho na geração passada, ou uma geração ou 2 gerações atrás, uma pessoa com 50 anos era uma pessoa já com bastante idade, pelo menos a gente já via com uma pessoa já com bastante idade, hoje já não. Hoje uma pessoa com 70 anos e até 80 anos é uma pessoa que está ativa ainda. Então, Paulo diz, eu sou velho, mas aí Paulo ele é quebrado também, porque Paulo foi judiado, Paulo passou naufrágio, passou fome, passou necessidade, foi apedrejado, sofreu um naufrágio, ele tem quer dizer, ele é um homem judiado, então ele diz assim, eu agora estou te pedindo, Paulo, eu como sou aqui, tal como sou. Eu sou esse Paulo, não sou mais do que ninguém, eu sou Paulo velho e prisioneiro de Cristo. Então aí ele vai apelar para o coração de Filemon. E aí ele vai dizer qual é o objetivo da carta. Eu estou pedindo para ti, pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E quem é esse filho? Paulo está dizendo, o meu filho. Ele chama Tito de meu verdadeiro filho, chama Timóteo de verdadeiro filho, e agora ele vem chamar Onésimo de seu filho. E ele diz que esse filho eu gerei nas prisões, não foi? Esse aí eu gerei aqui, nesse momento que eu sou prisioneiro de Cristo. Então, o valor que esse Onésimo tem para Paulo.
o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Então aqui nós vamos entrar no contexto da história. Onésimo significa útil, a palavra onésimo. E Paulo vai fazer um trocadilho, ele foi inútil, mas ele é útil. No outro tempo ele te foi inútil, mas agora é a ti e a mim muito útil. Vai ser útil para ti e para mim, muito, e eu te tornei a enviar. E aí, Paulo diz, tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Quem é Onésimo? Onésimo é um escravo. Ele é escravo, ele era escravo de Filemão. E ele, possivelmente ele tenha fugido. Ele tenha fugido de Filemão. E nós vamos ver que possivelmente ele tenha levado alguma coisa com ele quando fugiu. Para se manter na fuga. Possivelmente ele tenha levado alguma coisa, tirado para se manter alguma coisa que não lhe pertencia. Ele tenha pego ou dinheiro, algum bem, alguma coisa que ele pudesse se manter durante a fuga. Ele é um escravo. E de alguma maneira ele sai de Colossos, que é da Ásia Menor, e ele vai para Roma. E isso é uma coisa estranha, porque Roma é a capital do império, onde nenhum escravo gostaria de estar. Quem sabe ali Roma era o centro do poder. Então deveria ser o último lugar, no meu ver, que Onésimo tinha que se encontrar. Mas de alguma forma alguém levou Onésimo até Paulo. Quem sabe alguém o encontrou, ele era conhecido, e o levou até Paulo. Alguém, amigo de Paulo, alguém que ia visitar Paulo, e encontrou Onésimo perdido em algum lugar, o reconheceu e o toma junto. Porque o contexto aqui é uma coisa de comentário, não diz na Bíblia. Mas possivelmente ele fosse um escravo daqueles que trabalham dentro da casa. Então ele trabalhava a serviço de Onésimo, de Filemão, mas alguns creem que ele trabalhava nos labores de dentro da casa, do lar. Porque Paulo está dizendo que ele é muito útil para Paulo. Paulo alugava uma casa. Então eu vou entrar nessa questão, que é um pensamento que eu, meditando, que eu tenho. Ele possivelmente fosse um homem, um trabalhador do lar, ali fazia as coisas da casa, fazia a lida da casa. E por isso que ele foge levando alguma coisa. E aí Paulo está mandando ele de volta. Por quê? Porque Paulo, eu acredito que Onésimo já deveria conhecer Paulo. Ele ouviu falar de Paulo, porque Paulo era amigo, muito amigo e amado de Filemão. Então ele já deveria ter escutado muito de Paulo. E alguém levou ele, achou, encontrou. Ele não poderia ter saído daqui, eu vou lá ver Paulo. Não, ele não era cristão ainda. E ele, nessa fuga, ele se encontrou de alguma forma perdido, e alguém o encontrou e levou ele até Paulo. Ele está fugitivo, ele merecia a pena de morte se ele é encontrado em Roma. Então é escravo, está fugindo, ele ia ser pena de morte. Mas alguém toma Onésimo e leva ele até Paulo. Ele sabia quem era Paulo, quem sabe já conhecesse Paulo. E ele vai, através de Paulo, ele vai receber o Senhor Jesus Cristo. Então isso não está na Bíblia, estou dizendo, são comentários que eu vi dele trabalhar no lar, e comentário meu que, por que ele foi atrás de Paulo? Ele não conhecia Paulo, ele não sabia. Por que ele vai justamente atrás de Paulo é uma coisa que a gente não sabe. Ele não se encontrou por acaso a Paulo. Paulo está numa casa alugada. Roma era uma cidade grandíssima. Ele vai sair da Ásia Menor, chegar até Roma e encontrar Paulo. Não, alguma coisa aconteceu, alguma situação que Deus preparou. Aí entra a grandiosidade e os propósitos divinos que a gente não entende.
E aí ele chega a Paulo e Paulo leva a Cristo. E aí por que eu estou dizendo que ele era um trabalhador do lar? Por quê? Paulo diz, ó, no 13, eu bem que eu quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Por que Paulo queria conservar ele? Por quê? Paulo está numa casa alugada, ele está preso. Mas essa casa, como um caso qualquer, precisa de manutenção. E quem sabe Onésimo chegou ali, já foi ele fazendo a lida, arrumando as coisas, ajeitando tudo, arrumando enquanto Paulo está pregando, ele está ajeitando, servindo as pessoas que chegam para ver Paulo. Então Paulo para ele foi uma maravilha. O Onésimo era útil. Onésimo significa útil, ele era útil. Então ele é como se ele foi fazer ali para Paulo o que ele sabia fazer. O que ele fez? Ele era um escravo. Ele chega lá, Paulo, ele quer escutar Paulo. Então o que ele aproveitava? Está fazendo as coisas, alguém chegou, ele já serve alguma coisa, já tira a mesa, coloca a mesa, arruma aqui, faz alguma coisa, limpa. Então ele está dentro do serviço dele, ele está na casa de Paulo fazendo as coisas para Paulo. E Paulo diz assim, ó, eu queria conservar ele comigo, porque olha só, ele está me servindo. Ele está me servindo. Ele para mim é muito útil aqui, porque olha só aqui, eu não vou botar os meus visitantes aqui a fazer a lida da casa, eu estou preso. Paulo está sempre preso a um soldado romano. Então aí chega alguém que é acostumado à lida, que se sente bem fazendo a lida, gosta de fazer a lida e começa a ajudar e serve, faz, quem sabe faz alguma refeição, faz as coisas, tira. Paulo diz assim, eu queria conservar ele comigo, ele me ajudou muito. Mas aí Paulo diz, eu não quis nada fazer sem o teu parecer. Eu queria que tu partisse de ti, eu queria conservar ele para que ele fosse uma bênção no teu lugar na minha vida, mas eu não quis fazer isso. Para que tu não fosse forçado, fosse colocado goela abaixo, não, de maneira nenhuma. E não é por força que eu queria que seja algo voluntário. E aí Paulo vai dizer, olha, ele se separou de ti por algum tempo e Deus sabe o porquê, e aí entra os propósitos divinos. Mas agora para que tu tivesse para sempre. E aí já não como servo mais, agora muito mais que servo, como um irmão amado. Irmão teu e quanto mais de mim. Quanto mais, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E aí Paulo vai dizer, se tu me tem por companheiro, e Paulo sabe que ele tem ele por companheiro e amigo e amado, Paulo diz assim, recebe-o como a mim mesmo. Aqui é maravilhoso. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. E aí Paulo diz, Paulo da minha própria mão escrevi, eu pagarei. Aí Paulo começa a colocar, eu vou pagar, para não te dizer que tu ainda a ti mesmo te deves a mim. E aí Paulo diz assim, irmão, me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Então aqui nós vamos entrar, a carta é pequena e o áudio parece que vai ser, e o áudio não é pequeno, o áudio é grande. Tem coisas interessantes aqui. Filemão, segundo o comentário que eu escutei do pastor MacArthur, Filemão vai ser uma analogia, vai ser como se fosse Deus. Onésimo é o homem perdido que saiu e perdeu tudo, porque ele foge do seu Senhor. E ele foge levando coisas. E Paulo, que conhecia bem a teologia, que conhecia a doutrina, Paulo vai se colocar como se fosse Cristo. Ele diz, eu pago. Eu vou pagar o preço dele, põe na minha conta. Mas eu quero que tu receba ele de novo. E então isso vai simbolizar o que Cristo fez por nós. Se tu entender, nós estávamos perdidos, saímos, fugimos da presença de Deus, nos escondemos de Deus. Saímos fugidos. E aí Jesus, ele nos resgata e pede ao Pai que nos receba de novo. E ele diz assim, eu pago a conta. O que ele fez, o que ele levou, o dano que ele causou, põe na minha conta, eu pago o preço. E aí Jesus paga o preço, e Paulo, conhecendo que Jesus paga o preço, Paulo diz assim, Paulo quer imitar Jesus, ele diz assim, ó, sejam meus imitadores, ele escreve nas cartas, como eu imito a Cristo. E aqui ele está imitando Cristo, aí eu pago a conta, Cristo pagou a minha conta, eu pago a conta de Onésimo. Põe na minha conta, eu vou pagar.
Eu pago. Então ele está imitando a Cristo, o que Cristo fez por nós. Cristo chegou diante do Pai e pagou a conta, recebe eles de novo, porque eu estou pagando a conta. Põe na minha conta o que o homem fez. E Onésimo está arrependido. Por que a gente sabe que ele está arrependido? Porque ele voltou. Se ele não tivesse arrependido, ele não voltava. Porque ele volta aqui sabendo que ele pode ser castigado com a morte. Diz que um escravo custava 500 denários, seria mais de um ano de trabalho. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. E aí, possivelmente ele fez falta, quem sabe Filemão teve que comprar outro escravo, colocar outro no lugar, ou gastou, não gastou, mas ele levou coisas. Eu tenho no meu coração a certeza que alguma coisa ele levou. Ele não ia fugir só com a roupa do corpo e chegar até Roma, era muito longe, então ele levou coisas. Mas Paulo vai fazer, vai representar Cristo, ele vai imitar Cristo, eu pago no lugar. E aqui tem uma coisa interessante, Paulo diz, põe na minha conta, mas Paulo está dizendo, recebe-o como a mim mesmo. E então Paulo está colocando a sua santidade, a sua justiça por cima de Onésimo, para que Filemão receba. E é isso que Cristo faz na nossa vida, nós recebemos a santidade de Cristo. Quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Cristo Jesus. Nós recebemos a santidade, a justiça, nós recebemos a pureza de Cristo. Nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais, e a nossa vida está escondida em Cristo. Então é tremendo essa carta, por mais que ela seja pequena. E a gente passa muitas vezes assim, meio rápido, não tem muita noção. Mas eu escutei uma mensagem da carta e tocou meu coração muito, me tocou muito o coração. De ver a situação de Paulo, de imitar Cristo, de tocar no coração de Filemão e de dizer, recebe-o como a mim mesmo. De pagar a conta como Cristo pagou, e de Deus nos receber e nos olhar através de Cristo e nos receber como fosse Cristo sendo nosso pecador. E aqui Onésimo é um pecador, ele está perdido. Ele fugiu, ele roubou, quem sabe, ele enganou, ele mentiu. Então ele está voltando quebrado, arrependido, mudado, transformado, mas agora Paulo os recebe como um irmão, não é mais o escravo, ele é um irmão amado. Ele também é um agapeto como tu. Ele é tão agapeto como tu, ele é tão amado como tu. E Paulo está confiado que Filemão vai fazer ainda mais do que ele está pedindo. Então ele está tranquilo e aí ele termina a carta dizendo, olha, me prepara lugar. Paulo vai sair da prisão de novo. E aí Paulo, quem sabe, ainda tenha ido. A Bíblia não relata, mas quem sabe Paulo tenha ido ver Filemão, ter ido ver Onésimo, seu filho na fé, filho da prisão. E Paulo tenha ido agradecer pelo amor e pelo carinho de Filemão para com ele e pelo tratamento que ele deu ao Onésimo. Aqui no final ele faz saudações finais, e eu tinha falado na segunda epístola de Timóteo, quando fala sobre Marcos, tu vai ver aqui também que ele fala de Marcos. Marcos é meu cooperador. Lembra que eu falei, não sei se tu acompanhou, Marcos foi o mentor da divisão de Barnabé e Paulo, mas aqui Paulo diz assim, ele é meu cooperador. Quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, ele diz que ele é útil no ministério. E aqui ele coloca Marcos como cooperador. Marcos foi o mentor, lá no capítulo 15 de Atos, foi o mentor da divisão, da discórdia entre Barnabé e Paulo. Mas Paulo agora já é um homem velho, e aí perdoou, entendeu. Eu tenho no meu coração que Barnabé tenha morrido, e Paulo tenha sentido muito a perda do amigo e irmão. E ele recebe de novo Marcos, e Marcos foi tratado por Deus, começou mal e termina bem, porque ele tem um encontro também com Pedro, e Pedro o chama de filho, meu filho Marcos, e ele vai escrever o Evangelho de Marcos, já falei isso no outro áudio, mas a gente vê a restauração e diz Marcos, meu cooperador, e assim termina. Lê, e que Deus te abençoe, porque tem muita riqueza nesse capítulo, uma folha só, 25 versículos, é rápido de ler, mas que o Senhor te abençoe muito. Pai, nós te damos graça pela carta a Filemão, e nos dá um coração perdoador, e nos faz imitadores de Cristo como filhos amados.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.